Bom dia para todo mundo. Então, gente, vamos falar hoje de cilindros, tá? Tá na página 59, frente C, capítulo 14. E esse sim, para quem pergunta, esse conteúdo cai muito no Enem? Esse conteúdo sim cai muito no Enem, tá? A partir do momento que a gente entrou em geometria espacial, a gente começa a ter várias cobranças no Enem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, as aplicações da, que a gente tem aqui em cilindros, tá? Para a, no Enem. Então, se a gente pegar o que seria o cilindro? O cilindro, gente, são dois círculos de mesmo raio que estão interligados aí é, por uma reta, né? Então, e essa reta ela vai formar um plano circular que vai unir todos os seus pontos. Então, nada mais, nada menos o que eu estou falando é como se eu tivesse um círculo em cima, um círculo embaixo e uma superfície lateral que vai cobrir e unir esses dois círculos, né? Então, a gente tem várias formas cilíndricas aí hoje em dia, várias formas cilíndricas. Muitas garrafinhas de água utilizam formas cilíndricas, né? Não totalmente cilíndricas, mas boa parte da formação é cilíndrica. Então, é muito comum cair no Enem. Copos de água são formações cilíndricas também, né? Alguns não, alguns são formações de troncos de cone, mas a maioria são formações cilíndricas. Então a gente pode identificar, né? Então vamos identificar alguns elementos. Primeiro a gente vai identificar as bases, né? Que são as áreas que são o quê? Paralelas entre si, né? Então aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho outra base. Elas são iguais, idênticas, congruentes. Beleza. Depois eu vou achar o eixo, né? Ou seja, o que é o eixo? É o ponto central onde está passando o centro das duas bases. Tem a geratriz. O que é geratriz? A geratriz é o segmento de reta paralelo ao eixo nas extremidades da circunferência na base. Ou seja, eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui, né? Tá vendo esse segmento de reta aqui, ó, laranjinha? Ele é uma geratriz, pois está paralelo ao eixo de simetria da base, ao eixo da extremidade. E eu tenho a altura, que é basicamente a menor distância entre essas bases, né? Sempre, a altura é um segmento perpendicular, e um segmento perpendicular é a menor distância entre dois pontos, né? Então é isso que eu tenho. Então olha só, eu tenho as bases R, né? A geratriz e a altura, que sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Esses são os elementos aí que eu tenho do meu, do meu cilindro. Bom dia Israel, bom dia Davi. E olha só, qual nomenclatura que eu tenho, né, para o cilindro? Eu tenho o cilindro, eu posso chamar cilindro oblíquo, né, que ele é inclinado, né, e essa inclinação ele vai me dar uma geratriz aqui diferente da altura, e eu tenho o cilindro chamado de reto, que a geratriz vai ser igual à altura, certo? Então, ó, normalmente a gente chama esse cilindro reto de cilindro circular reto, né? Ou também a gente pode chamar um cilindro circular reto de sólido de revolução, né? Quando eu pego um retângulo, olha só, tem um retângulo aqui e faço a rotação desse retângulo num eixo Y, por exemplo. Ou seja, eu estou fixando esses pontos O aqui e estou fazendo um giro com esse retângulo. Quando eu faço esse giro com esse retângulo, eu vou achar essa figura aqui, que é um cilindro circular reto, né, de raio R, que vai ser igual ao lado do retângulo. E a altura H, que é a mesma altura do retângulo, né? E o que seria a seção meridiana? A seção meridiana seria se eu cortasse o, o cilindro, né, em qualquer parte aqui, se eu cortasse ele nesse sentido assim, ó, fizesse um corte, nesse sentido, né, se cortasse assim, ó, né, qualquer local que eu cortar esse cilindro nesse sentido, eu acharia um
retângulo, né? Qualquer local que eu cortasse esse cilindro nesse sentido, eu acharia um retângulo. Então, é importante a gente entender quais seriam os cortes para que a gente ache uma figura aí de planificação. Por quê? Normalmente, nas questões de Enem, elas vão nos dar esse tipo de questão aí. Ele vai fazer um corte, ou vai ter um sólido, vai poder fazer uma revolução, alguma coisa. Bom dia, eu estou na página 50 e agora estou na página 60, tá, gente? Na 59, na verdade. Então, se eu pegar e quiser saber qual vai ser toda essa área aqui, né? Ou seja, a seção meridiana máxima, né? Se eu cortar ele aqui no meio, ó, a seção meridiana máxima vai ser 2R, que seria esse lado vezes a altura, certo? Ou seja, seria esse retângulo aqui, né? Que eu faço uma multiplicação de base vezes a altura. No cilindro equilátero, né? É importante eu pensar no cilindro equilátero, eu tenho que 2R é igual à minha altura, ou seja, o que o cilindro tem de largura, ele tem de altura. Então a gente chama que é um cilindro equilátero. Tá? A área lateral. O que seria a área lateral? A área lateral é toda a superfície que envolve a lateral do cilindro, né? Então é como se a gente cortasse ele e abrisse essa área. Pensa num rolo de papel higiênico, né? Você marca o ponto onde tem uma volta, né? Então, vou até pegar aqui rapidinho. O que seria a área lateral, gente? A área lateral é como se eu fizesse uma marcação aqui, ó. Vamos supor, tem um rolo de papel higiênico, tá vendo? O rolo de papel higiênico é um formato de um cilindro. Então, eu marcasse aqui, certo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Fiz uma marcação. Então, a área lateral seria eu puxar a partir dessa marcação até chegar nela novamente, esticar. Né? Fazer desse lado aqui, ó. Estou esticando. Conforme eu estico, vai chegar nessa área de novo. Ou seja, eu achei que até aqui, até esse ponto aqui, é a minha área lateral. Ou seja, eu posso cortar aqui e fazer a medida. Né? Não cortei certinho, mas beleza. Aí, se eu fizer essa medida aqui, deixa eu pra cá. Se eu fizer essa medida aqui, ó, ou seja, se eu unir essas duas pontas, essa é a largura, esse vai ser o comprimento do meu cilindro, né? Eu posso medir aqui e ver aqui quantos centímetros isso tem. Só para vocês terem noção. Medindo aqui, de uma mancha vermelha no zero até a outra ponta da mancha vermelha no zero, a gente tem aproximadamente 27 centímetros, né? São 27 centímetros aproximadamente. 27,1, 27, né? Beleza. Então, ó, o que a gente acha? Eu achei que minha área lateral ela tem um comprimento de 27 centímetros. Só que esse comprimento de 27 centímetros ele estava disposto em uma circunferência. Ele estava disposto dessa maneira aqui. Ou seja, eu sei que o comprimento de uma circunferência é calculado por 2πr. É calculado assim, ó. 2πr. Então, eu posso fazer aqui, né, achar qual seria o raio desse cilindro. Né? A gente pode descobrir depois, mas vamos pegar. Eu já medi aqui, dá 27, então eu teria 27 vezes a minha altura H. Né? Quanto que é a minha altura H? Posso fazer a medida aqui, qual a medida da folha do papel higiênico, né? De largura.
ela tem aí 10 centímetros. Então, 27 vezes 10, então eu teria 270 centímetros quadrados de área. Deixa eu fazer de novo. Então, eu teria aí 270 centímetros quadrados de área, nesse caso. Certo? Tá, Juan. Já que eu descobri minha área lateral, eu conseguiria descobrir qual o valor do raio desse cilindro, né? Qual seria o valor do raio desse cilindro no momento que eu tirei, né? Então, no momento que eu tirei, eu tinha lá que 27 era igual a 2 vezes π vezes r, né? Então, se eu pegar aí nas minhas contas e fizer 27 dividido por 2 dividido por π, eu vou achar aí que ele tem um valor de um raio aproximadamente igual a 4,29. Vamos fazer essa medida? Então, se eu pegar aqui ó, o meu cilindro, vou medir o diâmetro, que seria mais fácil para medir, tá? Pegar a medida do diâmetro dele. Eu vejo que o diâmetro aí, ó, começando a partir do zero, não sei se vocês estão a partir do zero, e vindo aqui, ele tem aproximadamente 8,5, né? Um pouquinho mais que 8,5. Então, se eu pegar 8,5 e dividir por 2, eu vou achar aí próximo do diâmetro que eu tô. Certo? 27 é o comprimento disso aqui, ó. 27 foi o comprimento que eu achei. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Então, gente, eu espero que tenham entendido o seção meridiana. Tá. É que eu não tenho nenhuma massinha aqui, deixa eu pensar. Vamos pensar. Olha só, o que seria a seção meridiana? Tá vendo esse cilindro? Né? Esse cilindro. Aí eu cortaria esse cilindro aqui, ó. Pegaria e fazer um corte aqui. Pá. Aí bateria e fazer um corte aqui. Não vai dar para fazer com papel, rolo de papel higiênico. Ou posso tentar fazer com a fruta depois, tá? Pego uma maçã, uma laranja e faço ela nesse formato e corto. Quando eu corto ela assim, ou seja, nesse sentido aqui, ó, eu vou achar uma área, né? E essa área, ela vai me dar um retângulo, né? Por que ela vai me dar um retângulo? Porque ela vai ter esse formato aqui, ó, né? No caso, a maior seção meridiana, né? A maior seção meridiana do retângulo é se eu cortasse ele aqui, ó. Se eu cortasse ele aqui, pensei, eu cortando ele nesse ponto aqui, eu teria o quê? Um retângulo. Onde aqui embaixo eu teria a medida do diâmetro, né, 2R, e aqui eu teria a altura do mesmo jeito. Deu para compreender aí o que seria a seção meridiana? Eu não tenho nada para... Então é como se eu cortasse o rolo de papel higiênico ao meio, né? Então qual seria a área da seção meridiana do rolo de papel higiênico? A gente viu que o nosso raio é 4,29, né? Então seria aqui, ó, a área da seção meridiana do rolo que a gente, do exemplo que a gente está dando aqui, ó. A área da seção meridiana seria igual a 2 vezes o raio, né, que seria 8,60, né, colocar aproximado aí, 8,58, e multiplicar com quem? Multiplicar com minha altura. A gente viu que nossa altura era 10. Então a área da seção meridiana aí seria algo próximo de 85,8 centímetros quadrados. Beleza? Eu acho que esse exemplo do papel higiênico deu para a gente exemplificar bastante coisa, tá? Vamos prosseguir. Então, o que seria a área total, gente? Olha só, a gente calculou nossa área lateral. No caso, a área total seria fazer o quê? Somar as áreas das bases mais a superfície lateral, né? Porque se a gente planificar o cilindro, ele ficaria aqui, ó, com essa parte aqui, que seria as duas áreas, mais a superfície lateral.
A superfície lateral a gente já aprendeu a calcular, que é 2πr vezes h, né? 2πrh, que é comprimento vezes altura, 2πrh. Lembrando, 2πr é o comprimento da circunferência, né? E a superfície do cilindro é o quê? É o comprimento de uma circunferência vezes a altura. Se eu somar com as duas bases, que seria mais 2 vezes πr quadrado, que são as duas bases, eu teria a área total, né? Então é comum você encontrar essa fórmula aqui, e nada mais do que ele fez. Ele colocou em evidência aqui o 2πr nos dois lados da equação. Ó. Ele colocou em evidência aqui o 2πr, aqui e o 2πr aqui, e colocou aqui somando o H aqui e um R aqui, né? Então ficou 2πr que multiplica H mais R. Então, a partir desse momento a gente consegue calcular nossa área total. Se esse cilindro fosse vazado, né? Ou seja, no papel higiênico, no caso, ele tem o quê? Ele tem um furo no meio, né? Então, ele não tem essa área aqui. Como eu faria para calcular essa área? Então, eu teria que calcular a área de fora, né? A área da circunferência que a gente já viu, a área aí do setor, calcular essa área de fora, a área da coroa circular, né? Calcularia essa área de maior, menos essa área menor e faria a multiplicação aí, tá? Então, seria a área da base, que seria essa área aqui, só a área da coroa, vezes a área lateral. É importante a gente pegar todos aqueles conceitos que a gente viu de área, de circunferência e aplicar aqui agora, tá? E como seria o volume do cilindro? Gente, o volume das figuras geométricas dos poliedros, principalmente quando a gente se trata de prisma e cilindro, ele é da mesma forma, né? Vai ser a área da seção transversal, que a gente chama também de área. Lembrando, seção transversal é aquela que é paralela às medidas, tá? A área da seção transversal vezes a altura, né? No caso aqui, se eu tiver um cilindro que ele é reto, né? Eu posso falar que a área da seção transversal vai ser a área da minha base. Então vai ficar assim, ó, a área da base vezes a altura, né? Igual a área do cilindro. O cilindro vai depender da base, né? Então vamos pegar aqui no cilindro, não, no prisma, né? O prisma, como é que ele é definido? Se a base fosse triangular, a gente calculava a área de um triângulo. Se a base fosse quadrangular, a área de um retângulo, né? Enfim, dependendo do valor da base, né? Hexágono, heptágono. Então a gente calculava o valor da base e multiplicava pela altura. Beleza, aqui é a mesma coisa, vai ser a área da base vezes a altura. Só que a base vai ser sempre um círculo, né? Então sempre vai ser o quê? πr quadrado. πr ao quadrado vezes a altura. No caso, isso aqui é para descobrir o volume, é o produto da área da base vezes a altura. Então vamos fazer uns exercícios aqui para ficar bem claro aqui para todo mundo. Ele fala assim na questão 1. Considerar um cilindro circular reto de altura x centímetros e raio da base igual a y. Usando a aproximação de π igual a 3, determinar x e y nos seguintes casos. O volume do cilindro é 243 centímetros e a altura é igual ao triplo do raio. Beleza. Então vamos fazer. Para a altura ser igual ao triplo do raio, eu quero determinar as medidas em gerais, né? Então, eu posso falar assim, ó, já que a altura é o triplo do raio, então como ficaria a minha expressão aqui para determinar o volume? O volume não é igual a πr quadrado h, né? Então, beleza. Se volume é πr quadrado h, então eu tenho que volume é igual a π, que multiplica r, que eu vou chamar ali de y, ao quadrado, vezes h. E h é minha altura, que é o triplo do meu raio. Então, se meu raio é y, minha altura é 3y. Então, assim ficou a expressão do meu volume. Ó. O volume que ele falou que é 243, ele é igual a π, que multiplica 3y ao cubo. Né?
que eu multipliquei 3y com y ao quadrado, 3y ao cubo. Então, eu vou passar aqui 243, tá, gente? Então, eu vou passar aqui o 243 dividido por 3π, dividido por 3π, e isso vai ser igual a y ao cubo, né? 243, se π ele mandou aproximar para 3, 243 dividido por 9, né? 243 dividido por 9 vai me dar algo em torno de, sempre múltiplo de 3, então vou ter 27. 27 é igual a y ao cubo. Então, como é que eu faço para achar aí meu valor de y? Que número elevado? Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, y vai ser igual a 3. Beleza, se meu y é 3, a minha altura, né, que eu chamei de x, vai ser o quê? 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, essa seria a minha resolução aqui para a letra A. E ele pede, a área da superfície lateral do cilindro é 450 centímetros quadrados e a altura tem 10 centímetros a mais que o raio. Então, ficou mais legal agora, né? Ele me deu a área da superfície lateral do cilindro é 450 centímetros. Então, se eu tiver, como é que eu calculo a área da superfície lateral, né? Então, a área lateral, ela vai ser 2π vezes R vezes H, certo? Então, 2πRH. Por que 2π? 2π é o comprimento da circunferência vezes a altura. Aí ele determinou, né? Eu não sei meu raio, beleza. Então, vou chamar meu raio de y. E eu vou falar que minha altura, ela é função de y, né? Ou seja, ela tem 10 centímetros a mais que o raio. Então, posso falar que seria y mais 10. Ou posso chamar simplesmente de r mais 10. Acho que pode facilitar. Beleza. Ele falou que a área lateral do cilindro é 450. Então, eu vou igualar isso. 450 vai ser igual a 2 vezes π, que multiplica r, que multiplica h. E h é r mais 10. Né? Fazendo essa conta, 450 eu vou passar dividindo aqui, vai ficar 225. 225 vou dividir também por 3. 225 dividido por 3 dá 75. Então, vou achar aqui que 75 vai ser igual a R, que multiplica R mais 10. Beleza até agora? O que eu preciso fazer aqui para achar o R? Eu preciso aplicar a distributiva, né? E jogar todo mundo para o mesmo lado da equação. Então, perdão, Juan, você dividiu por 9, mas ali eu entendi que dividir por 3 pode voltar assim. Aqui, né, você está falando, nem visto a sua questão, olha aqui, ó. Por que eu dividi por 9? Porque é 3 vezes π, né? E π ele falou que vale 3, tá? Então, ó, se é 3 vezes π, então 3 vezes 3 dá 9. Beleza? Continuando aqui, gente. 75 é igual a r ao quadrado mais 10r. Não é isso que fica? Beleza. Então, já que eu tenho aqui praticamente uma equação de segundo grau, né? O que eu posso fazer? R ao quadrado mais 10r menos 75 é igual a 0. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu posso achar aí o meu valor de delta, né? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, c é menos 75, menos 75. Não é isso? Meu delta vai ser aí 100 menos mais, né? 4 vezes 75. Então, 2 vezes 75, 150. Então, 4, 300, né? Então, isso vai dar mais 300. Então, meu delta vai dar igual a 400. Delta
igual a 400. Beleza. Então, vamos prosseguir. Então, qual vai ser meu valor do R ali? Né? Meu valor do R, ele vai ser igual a menos B, né? Então, vai ser menos 10, mais ou menos. Tem como colocar mais ou menos aqui. Então, vou colocar mais primeiro. Mais raiz quadrada de 400, que dá 20. Né? E isso aqui dividido por 2A. Então, isso aqui dividido por 2 vezes 1, isso aqui dividido por 2. Não é isso? Então, é isso que eu tenho aí na minha expressão. Então, eu acho aí fazendo menos 10 mais 20 vai dar 10 dividido por 2 dá 5. Então, meu raio é 5. Se meu raio é 5, minha altura vai ser 15. Certo? Então, meu raio aí igual a 5 centímetros e minha altura 15 centímetros. Conseguiram pegar aí a questão? Acaba demorando um pouquinho mais para fazer no teclado, gente, mas espero que vocês tenham entendido aí a resolução. Beleza? Então, vamos prosseguir. Vamos fazer um exercício de aprendizagem aqui. E agora, é a parte que eu vou deixar, eu leio com vocês, dou um tempinho para vocês resolverem. Acredito que muitos de vocês já tenham resolvido aí. E a gente vai resolvendo junto a partir de agora, tá? Então, vamos resolver essa questão 1, onde ele fala assim. Já vou deixar aqui a 1 até a 3. Quem for resolvendo a 1 vai resolvendo até a 3, tá? Vou ler com vocês. Deixa eu ver se for mais para cima. Tá bom aqui, já dá para resolver até a 7. Se o volume de um paralelepípedo retângulo, cuja medida das arestas são distintas, são respectivamente 2, 3 e 4, é igual ao volume de um cilindro circular reto, cuja medida do raio da base é igual a 2, então é correto afirmar que a medida da altura do cilindro em centímetros é. Então, vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Vou dar um pause na gravação aqui. Vocês podem responder aí no chat para a gente debater se está certo ou não. Olha só, considere um cilindro circular reto se o raio da base for reduzido pela metade, né? Então, vamos considerar aqui, ó. Eu tinha um raio e eu reduzi pela metade. Então, vai ficar π vezes... Se eu reduzir pela metade, vai ficar r ao quadrado dividido por 4, né? Dividido por 4, que eu reduzi pela metade. Aí, beleza, ele fala assim, a altura for duplicada. Então, vezes 2h. Não é isso? No final das contas, eu vou conseguir simplificar esse 2 com esse 4 e vai ficar só um 2 aqui no denominador. Né? Ficando só esse 2 no denominador, eu posso chegar à conclusão de que, como esse aqui cortou com esse, eu posso chegar à conclusão de que o volume é reduzido em 50%, é reduzido pela metade. Beleza? Por quê? Só lembrar, ó, R dividido por 2, e quando eu elevo isso ao quadrado, os dois vão ao quadrado. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 4. Tá? Essa aqui é a pegadinha da questão. Questão 3, ele fala assim, ó, aumentando-se o raio de um cilindro em 4 centímetros e mantendo sua altura, a área lateral do novo cilindro é igual à área total do cilindro original, sabendo que a altura original do cilindro, a altura do cilindro original mede 1 centímetro, então o seu raio mede. Então, ó, ele está falando, se eu aumentar o raio de um cilindro em 4 centímetros, mantendo-se a altura, a área lateral do novo cilindro vai ser igual à área total de um cilindro original. Né? E sabendo que a altura do cilindro original mede 1, então o raio mede.
Vai subir um pouquinho aqui. Subir assim. Isso aí, Júlia. Certinho. Isso aí, Tati. Ele fala, ó, se eu aumentei o raio em 4 centímetros e mantive minha altura, a área lateral do novo cilindro é igual à área do original. Então, significa que o original tem uma altura, né, maior. Então, eu posso colocar aqui R. Deixa o cabelo grandão, gente. Vocês vão ver. Tá lá no meio das costas. Só que eu só tô deixando só o miolo, né? Não vou deixar tudo, não. Isso aí. Certinho, Pedro. Certinho, Yasmin. Certinho, Felipe. Certinho, Raíssa. Então, ó, o que que acontece? Né? Você vai aumentar o raio de cilindro em 4 centímetros, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho R mais 4. R mais 4. E eu vou manter a altura, vezes H. Então, como é que eu calcularia aqui? Seria a área lateral seria 2πrh, né? E ele fala assim, é igual à área total do cilindro original. Sabendo que a altura do cilindro original mede 1, então o seu raio mede. Então eu tenho a altura igual a 1. O cilindro, a área total do cilindro, né, como é que eu calculo? Vai ser 2πr que multiplica, deixa eu colocar, que multiplica R mais H, né? E ele falou que a altura é 1, R mais 1. Então é essa expressão aqui que eu tenho, né? Então, já que eu tenho essa expressão aqui, posso aplicar distributivo em ambos os termos, né? E achar aí qual o valor do raio, né? Falou que manteve a altura, então esse H também aqui é 1. Esse H aqui é 1 também, tá? Beleza, depois que a gente mantém isso aqui, então eu vou ter 2R, né? Ó, deixa eu fazer assim. Vou ter 2R mais 8. Ou eu posso simplificar também aqui, a gente. Acho que vai ser mais fácil. Pera, eu esqueci de multiplicar com π aqui, não esqueci? Acho que tem um π aqui, ó. É 2πrh. É isso. Então, ó, eu vou simplificar esse 2π com esse 2π. Vou ficar só com R mais 4. R mais 4 é igual a R ao quadrado mais 1. Vocês chegaram nisso? Mais R, quer dizer. Mais R, né? Então, eu vou simplificar esse R com esse R. Vou achar que R ao quadrado é igual a 4. Logo, o meu R é igual a 2. Beleza? Para quem não conseguiu fazer aí, essa é a simplificação que a gente usa. A área lateral sendo igual à área total. Questão 4. Ele fala assim, ó, se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro mantendo a sua altura, o volume do cilindro fica multiplicado por quadruplicou o raio da base. O que vai acontecer com o volume mantendo sua altura? Essa aqui é rapidão, assim, ó, vapt-vupt. Isso aí. Certinho, Tati.
Isso aí, Yasmin. Isso aí, Júlia. Vou terminar de explicar essa rapidinho para eu liberar vocês, tá? Gente, como é que funciona? Eu quadrupliquei o raio, não é? Opa, fiz quase uma linha reta. Eu quadrupliquei o raio, não é isso? Se eu quadrupliquei o raio, se eu lembrar da expressão que calcula o volume do cilindro, o volume do cilindro vai ser igual a πr ao quadrado h. Então, π vezes r ao quadrado h. Então, se eu quadruplico esse termo aqui, gente, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. 4r tudo ao quadrado. Quando eu faço isso, eu estou fazendo isso aqui, ó. 16r quadrado. 16r quadrado. Ou seja, eu estou multiplicando por 16 vezes. Então, essa é a minha alternativa correta. Tá? Por quê? Porque eu nem mexi na altura. Beleza? Então, era só isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo aí. Tá? Tenham boas aulas aí nessa semana. Tenham uma boa semana. Tenham um bom dia para vocês. Tá? E ó, um beijão. Tchau, tchau, gente. Tamo junto.